O Brasil atingiu hoje a marca de 96.096 mortos pela pandemia do novo coronavírus. De ontem para hoje foram confirmados mais 1.394 óbitos, segundo os dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Desde o início da pandemia, o país registrou mais de 2.808.076 casos da Covid-19. A análise da evolução da pandemia nos estados brasileiros você vai ver ainda nesta edição. 78 pessoas morreram e cerca de 4.000 ficaram feridas numa explosão no porto de Beirute, a capital do Líbano. Segundo o primeiro-ministro libanês Hassan Diab, a explosão pode ter sido causada por nitrato de amônio. O material usado como inseticida e altamente explosivo estava armazenado de maneira inadequada por mais de 6 anos no porto. Uma explosão atraiu a atenção de toda a zona portuária. Os celulares se voltaram para os pequenos estouros durante o incêndio. O que ninguém imaginava era flagrar um pequeno apocalipse. Quem morava mais longe também viu o grande cogumelo escalar Beirute. O deslocamento violento de ar demorou, mas alcançou todos depois. I'm good. A vibração, o flash de luz, o som. A janela emoldurou uma cena assustadora. Todos assistiram à explosão aniquilar casas, levar a destruição pelas ruas a quilômetros de distância. A explosão, vista de dentro de um carro, logo virou uma onda de choque. Quem estava dentro do mar não escapou. O porto também foi varrido pela potência da explosão. Uma tragédia ensurdecedora que foi ouvida no Chipre, um país que fica a 245 quilômetros dali. Eram 6h05 da tarde, hora local, quando a grande explosão aconteceu no porto de Beirute. Uma fragata brasileira faz parte de uma força da ONU e patrulha as águas libanesas. A tripulação só não foi atingida pela explosão em questão de minutos. Em entrevista a Maria Beltrão, na Globo News, o contra-almirante confirmou que todos estão bem. Bom, o nosso navio, a Fragata Independência, ela estava realizando a patrulha, que é uma atividade normal que a gente faz aqui. E o nosso setor de patrulha hoje era próximo da entrada do porto de Beirute. Então, a gente estava a cerca de 15 quilômetros da entrada do porto e a gente percebeu uma onda de choque seguida, né, de um ruído bastante forte. E quando a gente avistou, já tinha lá uma coluna muito grande de fumaça, tinha uma cor roseada, né? E foi então que a gente percebeu que tinha acontecido alguma coisa muito grave. A mega explosão virou Beirute do avesso. As imagens mostram pessoas desorientadas, policiais inseguros, sem saber o que aconteceu. Esse homem estava pescando quando foi fisgado pela explosão. Outro relatou que o carro dele foi arrastado. O governo libanês alertou que tinha muita gente nos escombros, uma devastação absoluta. O Ministério da Saúde pediu para médicos se apresentarem no local mais perto onde pudessem ir. Sobreviventes também encontraram o caos dentro de casa. A embaixada brasileira em Beirute fica longe do porto, mas foi danificada pela explosão. Brasileiros que moram no Líbano relataram os minutos de pânico. O prédio todo tremendo e eu saí do quarto onde eu estava para ver se a minha filha estava bem. E neste momento a explosão aconteceu. E foi muito forte. Os vidros da casa quebraram e caiu a varanda para ver o que tinha acontecido e eu vi que a rua toda estava com os vidros quebrados, estilhaços por toda a rua e a fumaça ficou durante muito tempo. Foram 2 explosões, uma seguida da outra. Eu estava em casa na hora que aconteceu e eu moro a uns 10 quilômetros da área da explosão e o estrondo foi enorme, chegou a doer muito o meu ouvido na hora.
E direto eu já ouvi barulhos de vidros quebrando, de janelas dos prédios próximos, lojas. E foi o que aconteceu na maior parte de Beirute. Em entrevista a César Tralha, esse brasileiro contou que escapou por pouco da explosão. Escutamos um barulho muito forte e a gente não ficou sabendo o que está acontecendo, não ficamos esperando o que é para vir e realmente veio o pior. Eu acho que nunca imaginei na minha vida que vou conviver com uma cena dessa e sair vivo. O Líbano vive a sua pior crise econômica desde o fim da Guerra Civil em 1990. E para piorar, essa mega explosão aconteceu bem no meio da pandemia. Reino Unido e Estados Unidos já ofereceram apoio. Israel e Irã estão entre os países prontos para mandar ajuda humanitária. A explosão aconteceu num momento sensível. O Tribunal da ONU julga nesta sexta-feira a revelia 4 pessoas pelo assassinato de Rafik al-Hariri. O ex-primeiro-ministro liderou a reconstrução do Líbano depois de 15 anos de guerra civil. Mas em 2005, um atentado com um caminhão-bomba matou o ex-líder sunita e outras 21 pessoas. O assassinato também acirrou as tensões políticas e religiosas no Oriente Médio. Um partido político xiita no governo do Líbano e também um grupo armado. O Hezbollah chamou o tribunal de parcial e não vai reconhecer o veredito de sexta. O governo libanês não descarta a possibilidade de um atentado hoje, mas as declarações oficiais apontam para um acidente. O Ministério da Segurança Pública afirmou que o lugar da explosão abrigava materiais químicos altamente explosivos. Uma fumaça com pelo menos 3 cores diferentes indicam uma variedade de elementos químicos. As imagens também mostram pequenas explosões que levaram pessoas a falarem que o prédio abrigava fogos de artifício, mas o governo não confirma. O primeiro-ministro declarou que o armazém vinha recebendo avisos de perigo desde 2014. Hassan Diab declarou que quarta-feira vai ser um dia de luto nacional e prometeu que os responsáveis pela tragédia vão pagar caro. O Ministério Brasileiro das Relações Exteriores divulgou uma nota em que se solidariza com o povo e o governo do Líbano e informou que uma brasileira sofreu ferimentos leves. Ela estava na rua quando foi atingida por estilhaços de vidro e foi levada para um hospital. O presidente americano Donald Trump disse que conversou com a inteligência americana e que os assessores militares, segundo Trump, parecem acreditar que foi um ataque, ou, nas palavras dele, algum tipo de bomba. O jornal britânico Daily Mail teve acesso às câmeras de 2 policiais durante a abordagem a George Floyd no fim de maio em Minneapolis. A morte de Floyd provocou uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial. O vídeo mais longo é o da câmera do policial Alex Cohen. Tem 18 minutos e começa com os policiais entrando num café onde George Floyd teria tentado comprar cigarros com uma nota falsificada de $20. Os policiais seguem para o carro dele, que está estacionado do outro lado da rua. O outro vídeo mostra o policial Thomas Lane batendo no vidro do carro de Floyd com uma lanterna. Floyd abre a porta e imediatamente começa a pedir desculpas. O policial pede para ver as 2 mãos dele e manda colocá-las sobre o volante. Floyd obedece e diz sim, senhor. Ele continua pedindo desculpas. Depois, um outro policial manda Floyd pôr as mãos na cabeça. Ele obedece. Floyd começa a chorar e pede várias vezes para o policial não atirar. Um policial puxa Floyd para fora e coloca as algemas. Mesmo com Floyd imobilizado, o policial diz: pare de resistir. George Floyd é levado para o carro da polícia. Ele tenta resistir e diz: eu vou morrer aqui. Dentro do carro, Floyd diz que não consegue respirar e começa a gritar. A outra câmera mostra 3 policiais tentando manter George Floyd dentro do carro. Ele repete que não consegue respirar e sai do carro de novo. Floyd é jogado no chão e começa a sequência já conhecida. O policial Derek Chauvin mantém o joelho por quase 9 minutos no pescoço de George Floyd até que ele morre sufocado. A Polícia Militar de São Paulo começou a acoplar câmeras ao uniforme de PMs numa iniciativa para aumentar a transparência das ações policiais. Arma a postos e um novo equipamento para manusear.
soldado PM Jonas. Iniciando o serviço videoteste. A câmera que os PMs de São Paulo começaram a usar no colete mede menos de 1 palmo e capta imagens no ângulo de 140 graus. Está acoplado de modo eficiente no colete, então não há muito que se preocupar com o enquadramento, né? É fácil manuseio. A iniciativa vem depois de 4 anos de testes. 585 câmeras estão prontas para registrar o trabalho nas ruas. Elas podem registrar situações de abuso contra a polícia. E aí, sobe aqui. Quero ver se é macho subir aqui. E também ações em que a polícia abusa da violência. Os vídeos e os dados dos policiais ficam armazenados. O material pode ser checado pelos superiores e servir como prova se for requisitado pela Justiça. Nesse primeiro momento, 2.500 policiais vão se revezar no uso das câmeras. A ideia é dar mais transparência ao trabalho da polícia. Mas a gravação das ocorrências não será automática. Vai depender do acionamento pelo próprio policial. O coronel da PM diz que é preciso preservar a privacidade dos policiais em alguns momentos, mas que todas as operações serão gravadas. Quem não fizer isso pode ser investigado e punido administrativamente. O momento em que o policial militar ele se dirige para alguma refeição, não há por que nós gravarmos essas circunstâncias. Operações, intervenções, interações, todas essas circunstâncias serão gravadas. Essa especialista em segurança pública diz que esse modelo em que o policial decide a hora de começar e de parar a gravação também é usado em outros países. Ela elogia o aumento da transparência, mas lembra que há brechas. Tem sido verificado em outros departamentos de polícia mundo afora que existem uma série de episódios em que os policiais fazem uso abusivo da força ou agem numa abordagem de forma truculenta e violenta e desligam o dispositivo para não gerar provas contra si mesmos. Em Santa Catarina, a PM adotou a câmera corporal há 1 ano, mas lá a gravação é automática. São 2.400 compradas com recursos do Tribunal de Justiça. No modelo adotado aqui, não cabe ao policial começar ou terminar uma gravação de uma ocorrência. Todo o processo é automatizado para evitar a manipulação das imagens. A central da PM aciona pelo celular a patrulha mais próxima da ocorrência. Quando o policial atende o chamado, a câmera é ativada automaticamente, já no deslocamento. Ela só é desligada no fim da ação e também de forma remota. Depois, as imagens criptografadas ficam em HDs blindados à disposição da Justiça. Nós entendemos que o acionamento automático é um fator essencial para a transparência, confiabilidade e efetividade da ferramenta como prova judicial. Em São Paulo, seguranças do metrô também começaram a usar câmeras corporais. Na PM, a ideia é contratar outras 2.500 câmeras, a um custo estimado de R$ 7 milhões por ano. A questão do uso da força e dos abusos, dos desvios envolvendo policiais, tem muito mais relação com uma cultura policial, com padrões de uso da força, com a relação com a comunidade, do que simplesmente com um problema tecnológico. O coronel da PM acredita que a câmera pode levar a uma mudança de comportamento e aumentar a confiança da população na polícia. O efeito apaziguador, né? A lente sendo usada dos dois lados. Então, tanto o cidadão que está sendo submetido a uma intervenção policial, ele vai tende a refrear algum ímpeto violento, seja uma violência física ou verbal contra o policial. E o próprio policial militar, ele também tem mais um bom motivo para ter a sua autodisciplina, para ter ali o bom cumprimento dos nossos regulamentos, dos nossos procedimentos operacionais. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou por manter a liminar que restringe operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. No dia 5 de junho, o ministro Edson Fachin decidiu que as operações só podem ser realizadas em hipóteses absolutamente excepcionais. Devem ser justificadas por escrito e informadas ao Ministério Público do Estado. A medida atende a um pedido do PSB, da Defensoria Pública do Rio e de entidades de defesa dos direitos humanos. Até agora, 6 ministros votaram por manter a liminar, 2 votaram contra. As polícias civil e militar afirmaram que respeitam e cumprem a decisão, mas veem com preocupação a restrição em territórios disputados entre grupos criminosos. O envenenamento de 2 sem-teto ainda é um mistério em São Paulo.
A cozinha em que a marmita deles foi preparada não tem nenhum vestígio de veneno. No dia 21 de julho, voluntários distribuíram em Itapevi a comida preparada numa igreja. Entre dezenas de pessoas que consumiram a refeição, 2 sem-teto morreram e um exame identificou a contaminação por veneno para rato. O caso está sendo investigado como homicídio. Testemunhas contaram que, dias antes, houve uma briga entre uma das vítimas e um homem ainda não identificado. A Polícia Federal recuperou 3,5 milhões de reais em dinheiro na casa de um suspeito de fraudes nos Correios. Há indícios de envolvimento do empresário e de 7 funcionários da estatal na distribuição de cargas grandes sem nenhum pagamento ou com faturamento muito inferior ao valor devido. A segunda fase da Operação Postal Off ocorreu também em São Paulo e em Santa Catarina. Do prejuízo de 94 milhões de reais, 55 milhões foram recuperados. O rei emérito da Espanha, Juan Carlos, deixou o país em meio a denúncias de corrupção. Desde que o antigo rei saiu pela tangente, não se fala em outra coisa na Espanha. A verdade é que ele fugiu. Que abandone Espanha quando haya devuelto todo o que ha robado. Ele tinha que ir embora só quando devolvesse tudo o que roubou. Que ha hecho muchísimo por Espanha. Ele fez muito pelo país. Teve momentos bons e ruins, mas fez muito. O homem que reinou na Espanha por quase 40 anos foi embora e o povo nem sabe para onde. Juro por Deus e sobre os santos evangelhos. O reinado de Juan Carlos começou nos anos 70, depois da morte do ditador Francisco Franco. É considerado uma figura importante na transição democrática. Hoje, acusado de fechar negócios obscuros com a Arábia Saudita. A justiça espanhola e promotores da Suíça investigam o envolvimento dele em contratos de uma ferrovia de alta velocidade no país árabe. Juan Carlos teria recebido em 2008 100 milhões de dólares do rei saudita Abdullah. Segundo as denúncias, o então rei espanhol mantinha contas em paraísos fiscais. Na época, a defesa dele se recusou a comentar as acusações. He decidido poner fin a mi reinado. Em 2014, Juan Carlos renunciou. Em março desse ano, já em meio às acusações de corrupção, o rei Felipe VI, filho de Juan Carlos, abriu mão da herança do pai. Essas acusações levantaram de novo o debate sobre o futuro da monarquia do país. Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Hoje, o primeiro-ministro espanhol disse que é importante julgar as pessoas, não as instituições. Está à disposição da justiça. A realeza espanhola é bem menos popular, por exemplo, do que a britânica. Aqui no Reino Unido, uma pesquisa desse ano mostrou que 62% são a favor de manter a monarquia. Enquanto isso, a família real da Espanha vem perdendo apoio. Uma pesquisa feita depois do escândalo de corrupção mostrou que 52% preferiam que a Espanha fosse uma república. O paradeiro do antigo rei ainda é um mistério. Uma TV portuguesa chegou a dizer que ele estaria em Cascais, perto de Lisboa, onde passou parte da infância. Agora, alguns jornais espanhóis falam que Juan Carlos foi ainda mais longe, para a República Dominicana, no Caribe. Ficaram na Espanha os parques, que um dia ganharam o nome dele, as estátuas ainda de pé e um povo irritado com essa história. A seguir, documento do Ministério do Meio Ambiente sugere reduzir a meta do governo de contenção do desmatamento da Amazônia. Forças Armadas e bombeiros de 2 estados combatem o fogo de 20 dias no Pantanal. Um documento do Ministério do Meio Ambiente propôs que o governo reduzisse a meta que tinha estabelecido para conter o desmatamento da Amazônia. No fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assinou o Plano Plurianual, com as metas do governo para o período de 2020 a 2023. Plano discutido e aprovado por deputados e senadores. Nele, o governo assumiu o compromisso de reduzir em 90% o desmatamento e os incêndios ilegais em todos os biomas no prazo de 3 anos. Agora, no momento em que o Brasil sofre pressão internacional com ameaça de retaliações comerciais por causa da destruição da floresta amazônica, os ministérios do Meio Ambiente e da Economia se juntaram num movimento para rever essa meta de combate ao desmatamento e às queimadas. No dia 10 de julho, o Ministério do Meio Ambiente propôs à equipe econômica do governo a redução da meta oficial de preservação da Amazônia, como mostrou hoje o jornal O Estado de São Paulo.
A TV Globo também teve acesso ao ofício. Nele, o Ministério do Meio Ambiente alega que o controle do desmatamento ilegal demanda ações conjuntas que estão fora da capacidade do Ministério administrar, que com os recursos orçamentários disponíveis se torna inviável a preservação no espaço proposto, e afirma a necessidade de modificar o plano plurianual. O Ministério do Meio Ambiente propôs fixar até 2023 a proteção de 390 mil hectares da floresta amazônica. Para se ter uma ideia, só de agosto de 2018 a julho de 2019, o desmatamento foi 3 vezes maior que essa área. Segundo o INPE, 1 milhão de hectares foram desmatados na Amazônia nesse período. A área técnica do Ministério da Economia se manifestou contra a proposta, afirmando que ela não enfrenta, com a abrangência e grau de efetividade necessários, a causa do problema. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, mostrou visão diferente dos técnicos. Se aliando a Salles, disse hoje que as metas intermediárias devem indicar os programas que serão utilizados nos próximos 4 anos para contribuir para zerar o desmatamento ilegal em 10 anos. E é isso que está sendo ajustado no plano plurianual. Salles alega que o importante é manter o compromisso assumido no Acordo de Paris de acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. A meta nossa é de 100% da redução do desmatamento ilegal. Em qual prazo? No prazo contido no compromisso brasileiro, que é 2030. Então, o que nós precisamos fazer? Estabelecendo as estratégias ano a ano, passo a passo, para atingir o compromisso de desmatamento ilegal zero em 2030. O Greenpeace afirmou que nivelar por baixo a meta de redução de desmatamento prejudica as florestas e o clima global e fatalmente gera ainda mais constrangimentos internacionais no momento que investidores, empresas e outros países querem manter distância do Brasil, o que traz mais prejuízos para a população e a economia brasileira. A coordenadora do Instituto Socioambiental disse que a postura do Ministério do Meio Ambiente mostra que o governo não tem compromisso com o combate ao desmatamento ilegal. Ao fazer essa solicitação de alteração da meta agora, o ministro assume que não tem uma preocupação com a implementação da política de combate aos desmatamentos ilegais. E o mais curioso é ver que há um entendimento muito mais comprometido com a questão ambiental da parte do Ministério da Economia de não acatar essa proposta. Em evento aqui no Brasil, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio fez um alerta. Segundo ele, a questão ambiental será decisiva nos acordos comerciais entre países. Qualquer grande acordo mundial que vier no futuro, eu acho que essa questão vai estar sendo discutida, não tem como fugir dela. E uma outra decisão do Ministério do Meio Ambiente provocou novas críticas. O Ministério reduziu o poder da sociedade civil e aumentou o do governo federal na Comissão de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. Pela decisão, especialistas e representantes de órgãos e entidades públicas do setor privado e da sociedade civil não terão direito a voto no Conselho. Salles considera que a medida vai tornar a comissão mais eficiente. Entidades de defesa do meio ambiente afirmam que a cada dia o governo reforça a estrutura para decidir tudo sozinho nos gabinetes do poder. O governo não quer o debate, o governo se fechou para a sociedade, o governo não tem interesse em ouvir ninguém mais além dos seus, dos que compõem o próprio governo. Soldados das Forças Armadas, brigadistas e bombeiros de 2 estados se uniram para combater o fogo no Pantanal. A fumaça esconde o sol, deixando o ar ainda mais pesado. Já são mais de 20 dias queimando sem parar. Apaga um foco, surge outro. As cinzas encobrem animais que não conseguiram escapar. A chuva totalmente ausente, baías que não secavam há mais de 30 anos, totalmente seca, fazendo com que esse fogo tenha facilidade de avançar. E ele avança em direção às reservas em torno do Parque Nacional do Pantanal. Hoje, parte da equipe da estrutura de combate foi levada de Mato Grosso do Sul para o Pantanal Norte. Nós levaremos as 2 principais aeronaves de transporte de pessoal para a região
do Mato Grosso, de modo a poder otimizar a parte de combustível, e dentre outros sistemas. A situação é crítica. Na região onde o fogo avança, tem serras com muitas pedras, terrenos irregulares e poucas estradas. É praticamente impossível levar caminhão-pipa. E é uma região pantaneira onde falta água até para os combatentes. Por isso, helicópteros e aviões vão fazer chover sobre as chamas. A vegetação está tão seca que mesmo quando o helicóptero lança água, o fogo não se apaga de imediato. Por isso, o avião Hércules da Força Aérea continua na região. A cada sobrevoo, ele derrama 12 mil litros de água sobre o fogo. Ainda assim, ao entardecer, as cortinas de fumaça anunciam que há muito desafio pela frente. Anne Lotterman, boa noite para você. Algum sinal de chuva para o Pantanal, Anne? Infelizmente nenhum, Bonner. Boa noite para você, para Renata. Boa noite a todos. Dá uma olhada comigo nessa imagem do Brasil feita do satélite. Dá para ver que só há instabilidades, nuvens de chuva, em parte do Nordeste e também do Norte do país. Nas outras regiões o tempo está bem seco. Isso acaba contribuindo para os focos de incêndio se espalharem. Todos esses pontinhos vermelhos aqui são focos de incêndio de hoje no Brasil e em outros países também da América do Sul. Os 3 países da América do Sul com maior número de queimadas são Argentina, Venezuela e o Brasil, que ocupa esse triste primeiro lugar. Em grande parte do país, o tempo continua seco amanhã e a chuva ainda fica concentrada do leste do Espírito Santo até o litoral do Rio Grande do Norte e do norte do Pará até o Amazonas. Esse cenário de chuva e tempo seco já está assim há algum tempo e não vai mudar muito nos próximos dias. O resultado pode ser percebido nos reservatórios de água responsáveis pela produção de energia. Tucuruí, no norte, está com 94% do volume útil. Já Serra da Mesa, entre Goiás e Tocantins, está com apenas 37% da capacidade. Amanhã o sol aparece e as pancadas de chuva acontecem ao longo do dia em Macapá, Manaus, João Pessoa, Aracaju e também em Salvador. No Rio de Janeiro, a máxima chega aos 27 graus. Em São Paulo, madrugada bem fria e a temperatura chega aos 24 amanhã. E Goiânia, a temperatura vai subir 17 graus do início da manhã até o meio da tarde. E a umidade fica bem baixa em cidades como Cuiabá, com 13%, e a máxima chegando aí aos 36 graus. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, e Franca, no interior de São Paulo, máxima de 26 graus. Falou de Foz do Iguaçu, a gente teve em Curitiba um acidente muito grave ontem, né, por causa de nevoeiro, e você disse que tem um alerta de nevoeiro para amanhã. Onde é? Para os partes do sul e também sudeste, viu, Bonner? Olha só, amanhã o dia pode começar com nevoeiro em Porto Alegre, na região metropolitana de Curitiba, novamente, leste do estado de São Paulo, região serrana do Rio de Janeiro, sul de Minas e também zona da Mata Mineira. E nesse momento em que há muitas queimadas, há outro fenômeno acontecendo, o smog, que é a junção da fumaça das queimadas com o nevoeiro, que deixa a visibilidade ainda mais baixa. E o ditado diz, neblina baixa, sol que racha. O dia começa com neblina e depois esquenta bastante em Porto Alegre. A máxima chega aos 28 graus e em Curitiba, máxima de 22. Até amanhã, Bonner. Até amanhã, Anne. Obrigado. 2 pessoas morreram num tornado provocado pela passagem do furacão Isaías pelos Estados Unidos. As vítimas foram na Carolina do Norte, onde Isaías tocou o solo ontem à noite. Depois, já rebaixado à categoria de tempestade tropical, com ventos de até 110 km por hora, deixou 2.700.000 pessoas sem energia na costa leste. Tornados são raros no nordeste dos Estados Unidos. A seguir, o STF retira a delação de Antônio Palocci em ação penal contra o ex-presidente Lula. A ministra Carmen Lúcia pede que o Ministério da Justiça explique o dossiê sobre servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para que o Ministério da Justiça explique o relatório sigiloso contra servidores ligados a movimentos antifascistas. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia afirmou que a gravidade do quadro descrito na peça inicial, que a se comprovar verdadeiro, escancara comportamento incompatível
com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito e que põe em risco a rigorosa e intransponível observância dos preceitos fundamentais da Constituição da República. A ministra Carmen Lúcia é a relatora de uma ação do partido Rede Sustentabilidade que pede a suspensão do relatório e a imediata abertura de inquérito pela Polícia Federal. Hoje, a ministra deu um prazo de 48 horas para que o Ministério apresente informações sobre o relatório e determinou que o pedido de decisão liminar feito pela Rede pela suspensão da produção de informações seja levado diretamente para a análise do plenário. No fim de julho, o UOL revelou a existência de um dossiê com nomes, fotografias e endereços de redes sociais contra quase 600 servidores públicos ligados a movimentos antifascistas. A maioria na área de segurança pública, mas, segundo o site, professores também foram investigados. Segundo a reportagem, o dossiê foi repassado a órgãos políticos e de segurança do país. O relatório foi elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, do Ministério da Justiça. Segundo a TV Globo apurou, o dossiê foi elaborado depois que o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, trocou 11 dos 19 integrantes da secretaria. Todas as trocas foram feitas após o antigo diretor, Rosalvo Franco, deixar o cargo em maio. Rosalvo tinha sido nomeado pelo então ministro Sérgio Moro. Hoje saiu no Diário Oficial a exoneração do diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, Gilson Libório de Oliveira Mendes. Libório é coronel da Reserva do Exército e, antes de assumir a função, era assessor especial do ministro. Foi nomeado pelo próprio André Mendonça para a Diretoria de Inteligência. O ministro afirmou que a exoneração foi uma medida considerada adequada à realização dos trabalhos de uma sindicância que investiga a elaboração do relatório. Mas André Mendonça não explicou a necessidade de exonerar o servidor em vez de afastá-lo durante a sindicância. No lugar de Gilson Libória entra o delegado da Polícia Federal, Tiago Marcantônio Ferreira. As investigações têm 30 dias. O grupo é formado por um delegado da Polícia Federal, um procurador da Fazenda Nacional e um auditor da Controladoria Geral da União. O Ministério não divulgou o nome dos servidores. Senadores também querem explicações e convidaram o ministro André Mendonça para falar na Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. A reunião, fechada por videoconferência, está marcada para sexta-feira. O diretor da Transparência Internacional no Brasil disse ser grave a elaboração do dossiê. O ministro ainda deve explicações ao país, porque se isso ocorria sem o conhecimento do ministro dentro do Ministério da Justiça, ainda assim é muito grave, porque é uma atitude de Estado policial que não pode ser de maneira alguma tolerada pela sociedade brasileira, pelas instituições democráticas. É fundamental que um órgão a parte do Estado, por exemplo, o Ministério Público ou o Senado da República, possa participar dessa sindicância. Isso traria mais legitimidade e transparência para o processo de apuração. 4 dias depois de uma reunião com troca de acusações por causa da Lava Jato, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, adotou um tom conciliatório com um grupo de subprocuradores gerais. O discurso mais ameno foi na abertura da reunião do Conselho Superior do Ministério Público Federal. As declarações chegaram a ser transmitidas pela internet, mas foram apagadas logo em seguida. A Procuradoria-Geral da República alegou que era uma reunião administrativa, que não deveria ser transmitida. Na reunião da sexta-feira passada, um grupo de conselheiros questionou o procurador-geral sobre as declarações contra a Lava Jato. Houve troca de acusações que só terminaram quando Augusto Aras encerrou a reunião de forma abrupta. Hoje, Aras voltou ao assunto numa tentativa de superar o desgaste. Ele disse que, abre aspas, tudo isso teria sido mitigado até se nós tivéssemos tido o costume de fazer reuniões administrativas. Espero que dessa forma, doravante, nós venhamos a fazê-lo, evitando embates desnecessários entre nós todos. Afinal de contas, todos sempre tiveram de mim o tratamento mais respeitoso possível. Eu não posso dizer também que não tenha tido o tratamento mais respeitoso de todos, embora tenha algumas reservas no que toca a alguns assuntos. Fecha aspas. E ainda completou, abre aspas, nós estamos todos no mesmo barco. Se esse avião afundar ou cair, todos nós caímos juntos.
Os ataques à instituição já são muito fortes e não vêm da minha manifestação. Fecha aspas. Esse episódio ocorreu em meio a um embate entre a PGR e a Lava Jato. Ontem, o ministro Luiz Edson Fachin, relator da operação no STF, revogou a decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, e suspendeu o direito da PGR de acessar todos os dados das forças-tarefa. Se hoje Augusto Aras evitou críticas à Lava Jato, a força-tarefa em São Paulo está sob pressão. A Corregedoria do Ministério Público Federal confirmou que abriu uma sindicância para apurar se houve irregularidade na distribuição de investigações conduzidas pelos integrantes da operação em São Paulo. No começo de julho, o conselheiro Marcelo Itzel Rabelo de Souza, do Conselho Nacional do Ministério Público, decidiu, em caráter liminar, que os feitos desmembrados da Operação Lava Jato, encaminhados à Procuradoria da República em São Paulo, sejam distribuídos regularmente, conforme a regulamentação do Conselho Superior do Ministério Público Federal, ou seja, por sorteio. A liminar foi uma resposta ao pedido de providências apresentado pelo Procurador Regional da República, Tiago Lemos de Andrade. O procurador alegou que todos os feitos desmembrados da Operação Lava Jato em outras unidades ou instâncias do MPF estão sendo subtraídos do canal de distribuição regular e remetidos à Força-Tarefa da Lava Jato São Paulo, sem a prévia distribuição na própria unidade, em desrespeito às regras de organização interna aprovadas pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. A sindicância da Corregedoria do MPF tem prazo de 30 dias, mas pode ser prorrogada e será conduzida pela subprocuradora-geral Raquel Branquinho, que coordenou o grupo de trabalho da Lava Jato na gestão de Raquel Dodge, antecessora de Augusto Aras no comando da PGR. A Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo afirmou que já encaminhou à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional do Ministério Público todas as explicações sobre a distribuição de processos ligados à operação. A Procuradoria-Geral da República recorreu hoje ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do presidente da Corte, Dias Toffoli, que suspendeu investigações da Operação Lava Jato contra o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. O senador é investigado por suspeita de Caixa 2 e lavagem de dinheiro em obras, quando era governador de São Paulo. Toffoli suspendeu as investigações a pedido da defesa de Serra durante o recesso do judiciário, quando estava de plantão. A defesa argumentou que ele tem foro privilegiado e não poderia ser investigado sem aval do Supremo. No recurso, a Procuradoria-Geral da República afirmou que não há violação da competência do Supremo Tribunal Federal nesses casos, porque os fatos investigados não têm vínculo com a atividade parlamentar do senador. A decisão sobre o caso caberá ao relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. O Jornal Nacional teve acesso ao depoimento do chefe de gabinete do senador Flávio Bolsonaro na investigação sobre o suposto vazamento de informações sobre a Operação Furna da Onça. A operação apura corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Miguel Ângelo Braga Grilo prestou depoimento no dia 10 de junho. Foi ouvido por videoconferência pelo procurador Eduardo Benones, do Ministério Público Federal do Rio. Segundo o empresário Paulo Marinho, Miguel Ângelo Braga Grilo, conhecido como Coronel Braga, participou da conversa na porta da Polícia Federal junto com mais 2 pessoas, para obter informações sobre a Operação Furna da Onça. Coronel Braga relatou que ele e Flávio costumavam ir à Polícia Federal do Rio para visitas institucionais, quando Flávio era deputado estadual, e que se lembra de pelo menos 3 visitas. Numa delas, ele e Flávio atenderam a um pedido de ajuda da chefe de segurança da Alerj para conseguir porte de arma na PF. Ela pleiteou o porte de arma e ela pediu se poderíamos ajudar, já que da primeiro pedido que ela fez foi negado. Fomos até aí, obtivemos uma orientação de como deveria ser feito o requerimento dela, que ela usasse esse ou aquele argumento, que ela apresentasse esse ou aquele documento. Apesar de narrar o episódio com detalhes, o chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro disse não se lembrar nem o mês, nem o ano dessa visita. Coronel Braga também disse que não se lembra de ter estado na sede da Polícia Federal no Rio em um período importante para a investigação, a primeira quinzena de outubro de 2018. Paulo Marinho afirmou que foi nessa época que houve o vazamento da operação, segundo o amigo de Flávio, Vitor Granado. Eu posso estar. Não sei
Posso ter estado, não tenho memória, posso ter estado. Posso ter estado com o Vitor em algum lugar, posso ter estado com o Vitor. Se eu estive, se aconteceu de eu estar, nunca tratei de nada que dissesse respeito a qualquer operação da Polícia Federal, seja com agente, seja com delegado. O próximo passo da investigação é ouvir policiais federais sobre a suspeita de vazamento. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e retirou a delação do ex-ministro Palocci de uma ação contra ele na Lava Jato. Com a decisão, na prática, o que Palocci disse não poderá ser usado contra Lula no caso em que o ex-presidente é acusado de receber vantagens indevidas da Odebrecht. Segundo o Ministério Público, ele teria recebido um imóvel em São Paulo para a utilização do Instituto Lula, além de um apartamento em São Bernardo do Campo para moradia e diversos pagamentos ilícitos para ele e para o Partido dos Trabalhadores. A defesa do ex-presidente argumentou que o fato de o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, ter incluído o depoimento de Palocci no processo poucos dias antes das eleições presidenciais representou quebra de imparcialidade. O relator, ministro Edson Fachin, negou o pedido. A defesa recorreu à segunda turma. Hoje, Fachin foi o único a votar contra o recurso da defesa. Ele argumentou que as declarações de Palocci não causaram prejuízo à defesa. Em meu modo de ver, não se demonstra que a atividade processual teve como norte a inclinação por determinada hipótese acusatória, mas tão somente possibilitar em sede de sentença o adequado enfrentamento da matéria afeta à atividade colaborativa. Mais do que isso, assentou o juiz da causa que essas informações não constituem inovação relevante em relação às declarações previamente prestadas pelo Correio, de modo a não configurar prejuízo à defesa, circunstância que, além de inviável dissenso nesta sede de habeas corpus, não foi impugnada pela sempre atilada e escorreitamente combativa defesa. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, ficou demonstrado o constrangimento ilegal imposto a Lula, o que impõe a exclusão das provas ilícitas. A determinação da juntada dos termos de colaboração de Antônio Palocci Filho, os moldes acima mencionados, consubstancia, quando menos, inequívoca quebra da imparcialidade. Diante desse cenário, concluo que a juntada de ofício após o encerramento da fase de instrução, com o intuito de gerar, aparentemente, de gerar fato político, revela-se em descompasso com o ordenamento constitucional vigente. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Disse que Moro quis criar um fato político. O acordo foi juntado aos autos da ação penal cerca de 3 meses após a decisão judicial que o homologara. Essa demora parece ter sido cuidadosamente planejada pelo magistrado para gerar um verdadeiro fato político na semana que antecedia o primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Ressalta-se que, ato contínuo à juntada dos termos do acordo, foi determinado o imediato levantamento de seu sigilo, com a clara finalidade de que fosse dada publicidade às imputações dirigidas ao réu, sem que as circunstâncias narradas no acordo fossem relevantes para a ação penal em andamento, já que, como dito, a fase de instrução processual já havia se encerrado. Outros 2 ministros que integram a segunda turma, Carmen Lúcia e Celso de Mello, não participaram da sessão. A segunda turma também decidiu, por 2 votos a 1, permitir que a defesa de Lula tenha acesso a trechos do acordo de leniência da Odebrecht, que envolve o ex-presidente. Com isso, o processo, que já estava prestes a ser julgado, dá um passo atrás. Sérgio Moro disse que o ex-ministro Palocci já havia prestado depoimento na mesma ação penal sobre o ex-presidente Lula e que a inclusão da delação não revelou fatos novos. Moro disse ainda que a inclusão visou a garantir a ampla defesa, juntando ao caso elementos que eram relevantes. Lembrou ainda que, como juiz, não proferiu sentença nesse caso, que condenou o ex-presidente Lula em outra ação penal muito antes de qualquer campanha eleitoral, e que a decisão foi confirmada pelas instâncias superiores.
Em junho, a produção das fábricas brasileiras subiu 8,9% na comparação com o mês de maio. Quase todas as atividades industriais cresceram, com destaque para a alta de 70% de carros e caminhões. Mas esse resultado positivo, seguido, não foi suficiente para anular as perdas acumuladas em março e em abril. No ano, a produção industrial registra uma queda de quase 11%. A seguir, a evolução da pandemia que já deixou mais de 96 mil mortos no Brasil. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou que o fechamento de escolas ao redor do mundo pode pôr em risco décadas de progresso e agravar desigualdades. Uma catástrofe que pode desperdiçar o potencial de toda uma geração. Foi esse o tom do discurso do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Por causa da pandemia, mais de 1 bilhão de estudantes ficaram sem aula. 94% de todos os alunos do mundo. A grande preocupação é com os países mais pobres. E não é só por causa da interrupção do aprendizado, mas também porque muitas crianças precisam da escola para ter comida de qualidade. Muitos pais precisam deixar os filhos para poderem ir trabalhar. E meninas e meninos podem ficar vulneráveis à violência e ao abuso passando tanto tempo em casa. Por isso, a ONU pede para que os governos deem prioridade para a reabertura das escolas, mas só quando a pandemia estiver controlada. Pede também que os países não cortem o orçamento da educação por causa da crise econômica, mas que reforcem os investimentos para combater os estragos. A ONU ressalta que a educação à distância avançou, mas pede que não nos esqueçamos daqueles com mais risco de ficar para trás. Famílias sem internet ou com pais que não sabem mexer no computador. Sem isso, o mundo corre o risco de perder décadas de esforços do maior motor de redução de desigualdades, a educação. We need education, the great equalizer, more than ever. Mais um ministro contraiu o novo coronavírus. É o 8º desde o início da pandemia. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, tem 45 anos. Segundo a assessoria de imprensa, ele vai continuar trabalhando em casa e apresenta sintomas leves da doença. O presidente Jair Bolsonaro vetou na íntegra o projeto de lei que previa indenização de R$50 mil para profissionais de saúde que tiveram o novo coronavírus e ficaram incapacitados para o trabalho. Bolsonaro disse que o projeto cria uma despesa continuada em período de calamidade, o que contraria a lei de enfrentamento ao coronavírus e é inconstitucional. O Congresso vai decidir se derruba ou se mantém o veto. Em Salvador, o Marcos Barbosa recorre à arte para amenizar as dores dessa pandemia. Como é grande o meu amor por você. Meu nome é Marcos Barbosa, sou musicoterapeuta, estou trabalhando no hospital de campanha. Estou aqui num lugar que é visitado por milhões de pessoas, onde a música aglomera milhões de pessoas por conta do carnaval. Estou bem no Farol da Barra e estou cantando para pessoas que estão vivendo no isolamento por conta de uma doença tão cruel. Eu tenho um pedido para fazer. Se você puder ficar em casa, você está cuidando de você e do próximo. Então faça isso, fique em casa e cuide de todos. Um beijo. Como a gente disse no início dessa edição do Jornal Nacional, o Brasil passou a marca de 96 mil mortos pelo novo coronavírus. O Márcio Gomes tem os números atualizados da pandemia no Brasil com os dados coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Oi, Márcio, boa noite. Oi, Renata, Bonner, boa noite a todos. Cada vez que a gente chega no número redondo desses, né, Renata, tão marcante, a gente pensa quando a gente vai poder dar boas notícias. Pelos registros de hoje, 96.096 pessoas perderam a vida em poucos meses, desde o meio de março, quando foi registrada a primeira morte por causa da doença da Covid-19. A gente vinha acompanhando nos últimos dias uma redução na média móvel de óbitos, menos 2%, menos 5%, menos 3%. Foram 7 dias assim. Hoje tivemos uma alta. A média diária de mortes nos últimos 7 dias ficou em 1.066, uma alta de 1% em relação à média de 14 dias atrás. 1%
não é tanta coisa assim. A média móvel de óbitos está em estabilidade, mas a gente precisa lembrar, é um patamar muito elevado nessa média. 1.066 óbitos em média nos últimos 7 dias, todos os dias. É um número muito elevado. Para a média diária de novos casos, esse movimento continua. Está hoje em 46.204, uma alta de 24% nos últimos 7 dias, uma alta de 24% em relação à média de 14 dias atrás. Também é um número elevadíssimo, 46 mil novos casos de Covid-19 todos os dias no Brasil, Renata. Não dá, mais de 1.000 mortos por dia por causa de uma nova doença. Márcio, mostra para a gente agora a situação nos estados. Vamos ver aqui no mapa, então. 9 estados estão com o número de mortes em alta. São eles Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Acre, Tocantins, Bahia e Rio Grande do Norte. Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte, que estavam ontem em estabilidade nos óbitos, hoje vieram para o grupo de alta. Os maiores aumentos foram registrados no Acre e também no Rio Grande do Sul. 7 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade, ou seja, a média diária de mortes não teve uma alta nem uma queda muito expressiva. São eles Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Roraima, Piauí e Sergipe. E 10 estados estão com redução na média diária de mortes. Espírito Santo, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. As maiores quedas foram registradas, como nos últimos dias, no Pará e no Amapá. Rondônia estava ontem em estabilidade e agora está em queda. Hoje a gente destaca uma alta preocupante em Minas. O maior número de mortes em 24 horas, foram 149 registros. O estado ultrapassou a marca de 3 mil pessoas mortas pela Covid-19 apenas 15 dias depois de chegar aos 2 mil óbitos. Minas chegou a 1.000 mortes no dia 1º de julho, 20 dias depois alcançou os 2 mil óbitos e agora, 15 dias depois, estamos com 3.043 mortes. Acompanhando a média móvel em Minas agora, está hoje em 70 mortes por dia nos últimos 7 dias. É o maior valor desde o começo da pandemia. Você encontra o mapa detalhado do seu estado em g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Com esses dados mais detalhados, a gente tem uma noção mais clara do que está acontecendo em cada região, em cada estado. Obrigada, Márcio. Exato. Regiões onde a renda é mais baixa são as mais atingidas pela pandemia. Nessas comunidades, têm surgido iniciativas dos próprios moradores para atenuar os efeitos da crise. A pandemia chegou a São Paulo e bateu com força na porta dos moradores da Brasilândia, na zona norte da cidade. Entrou na casa da Bruna e levou embora o pai dela, avô do Gerson. Ele estava encantado com a vida que tinha acabado de nascer na família. Primeiro neto, pelo menos ele conheceu, porque ele sempre falava assim, eu tenho medo de um dia eu partir e não conhecer meus netos. Ele conheceu e partiu. Era abril, mês de notícias ruins. A Vila Brasilândia é o bairro de São Paulo que registra o maior número de mortes por Covid-19. Informar a vizinhança se tornou urgente. Os moradores se uniram e a informação correu às ruas, evitar a proliferação de vírus. Ocupou postes e a programação da rádio comunitária. Essa questão do coronavírus que assola o distrito de Brasilândia. Iniciativas que surgiram no próprio bairro, onde vivem quase 265 mil pessoas. A mobilização cresceu, virou uma rede solidária. Em 30 dias nós já éramos mais de 200 voluntários trabalhando, então nós decidimos pegar a rede e fazer com que elas virassem grupos específicos de trabalho. São várias frentes de ajuda, que nem sempre é financeira, até porque aqui falta dinheiro. Álcool, sabão, máscara, cuidados que nem todo mundo pode pagar. Mas a dona Nadir, de 75 anos, sabe costurar. E em casa, com tecido doado, fez a parte dela. É uma forma simples de ajudar, mas feita com muito amor. As máscaras de pano são distribuídas nas ruas e nas unidades básicas de saúde. Nas UBSs também foram doados kits de higiene numa parceria com a Cruz Vermelha. Acho que a gente tentou chegar junto no sentido de conscientizar. Muita gente não tinha condições nem de comprar um sabonete, sei lá. E eu acho que isso foi importante, né? A pandemia não escolhe endereço, vai a qualquer lugar.
Já a assistência nem sempre chega às casas mais distantes do centro. Um exemplo, aqui na Brasilândia, os moradores dizem que os Correios não fazem entregas ou então que elas demoram muito para chegar. E aí os alunos das escolas municipais da região ficaram sem receber as apostilas da prefeitura para estudar em casa. Os Correios informaram que o posto de distribuição da Brasilândia ficou quase um mês fechado por causa de disputas judiciais com os sindicatos. E que quando os endereços são inconsistentes ou há outras restrições, o material didático precisava ser retirado nas diretorias regionais da educação. 3 meses e nada, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu pedi socorro para ela. Ela é Helenice, professora. Diante desse problema, a gente começou a imprimir as apostilas para os alunos que não tinham e a gente vai distribuindo. Então, tudo isso para conseguir tirar a família desse desespero, desse problema psicológico também, porque elas não sabiam o que ia acontecer com essas crianças. Tá aliviado, né? Que já dá para ter uma noção que não vai repetir por nada. A gente não sentiu assim desamparado, né? A gente ficou bem amparado assim. A gente sentiu meio acolhido por eles, né? Eles se solidarizaram bastante com nós. Os moradores da Brasilândia sabem que essa fase tão difícil ainda não passou. Mas decidiram ficar juntos, porque é desse jeito que são mais resistentes. As pessoas são muito boas, né? E diante de uma crise dessa pandemia, as pessoas se apoiam, se juntam. Então, tudo isso tem uma ampliação grande e sempre pela questão da solidariedade. Eu acho que isso é o primordial. O Jornal Nacional termina aqui com o nosso respeito às famílias das mais de 96 mil vítimas brasileiras do coronavírus.